Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderíamos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos faz olhar com muito carinho para Deus. Nos faz olhar com muito carinho para Deus, porque já na primeira leitura, uma profecia de Ezequiel já diz que Deus eleva a árvore baixa. Ou seja, Deus dá força na nossa fraqueza. Como se todos nós fôssemos árvores fraquinhos, com pouca folha, que quando alguém vai cuidar, vai ganhando força, vai ganhando vida, vai ficando forte, né? E enche de beleza aonde está. Ou seja, nós somos como essa árvore. O Senhor tem a capacidade de compreender a nossa fraqueza para nos dar a sua força. Não qualquer força. O Senhor nos dá a força que vem dele, a força que vem do seu amor, a força que vem da sua graça. Muitas vezes, nós, trilhando no nosso caminho da fé, vemos várias vezes como que nós somos fracos. Como que se nós não nos esforçarmos, nós caímos. E, pior de tudo, cai e quer ficar caído, porque não tem força para levantar. Né? Muitas vezes, acontece isso na nossa vida. Nós nos sentimos caídos e sem força para levantar. E aí, não levantamos. Mas o Senhor vem nos dar a sua força. Não qualquer força, mas a força que brota do seu coração, a força de um pai que ama. Não qualquer pai também. Deus não é qualquer pai, mas é um pai que não trai, que não abandona e que não larga nunca cada um de nós, mas sempre está ao nosso lado, para mesmo cairmos, estenda a sua mão e nos levante. Muito interessante, o Evangelho vai falar sobre a semente que cai na terra, a semente que germina e vai ganhando vida por si mesmo. E ele diz que a isso é comparado o reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, na nossa fé, nós, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de vida, se nós não tivermos paciência conosco mesmos, nós vamos desistir muito rápido. Nós vemos, a partir desse Evangelho, como que Deus tem paciência com a gente para
que nós possamos continuar caminhando. Como que Deus é paciente, o que a gente muitas vezes não é, né? Muitas vezes nós não somos pacientes, não temos paciência. Hoje em dia é muito fácil se estourar com qualquer um por qualquer coisa, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela dizia: paciência é uma virtude muito difícil. O problema da paciência é que às vezes a gente estoura no lugar errado, com a pessoa errada, com o motivo errado, né? Fica guardando raiva do outro, aí quando encontra quem tem nada a ver na história, descarrega no sujeito, né? Quantas e quantas pessoas desfazem amizades, relacionamentos, porque guarda a raiva de alguém, desconta de quem tem nada a ver na história, né? Faz o outro de Cristo, como dizia na minha terra, faz o outro de Cristo. Nós não temos essa paciência e muitas vezes não temos paciência conosco mesmos. Nós não sabemos reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, e sempre queremos ir além da nossa fraqueza. Até porque hoje em dia a nossa sociedade nos pede que nós façamos o quê? E vamos além, né? Ser mais. Hoje em dia a sociedade é a sociedade do quê? Do muito mais por muito menos, né? Do leve 4 para 3. Essa é a sociedade de hoje, da exigência, e exige muito de nós. E nós muitas vezes nos exigimos demais e não reconhecemos uma coisa: primeiro, que somos humanos, e segundo, que somos limitados, temos os nossos limites. Nós somos um território, sabe? Todo território tem seu limite. Todo território tem o seu limite. Nós muitas vezes não reconhecemos isso e queremos extrapolar. E quando isso acontece, nós descobrimos que somos limitados. E quando descobrimos os nossos limites, nós ficamos tristes, nos decepcionamos, ficamos frustrados comigo mesmo, com nós mesmos, né? Às vezes a gente fica frustrado, porque eu queria fazer muito mais, mas eu não consegui. E a culpa, eu vou colocando culpa em mim, porque eu não consigo ir além. E nós vemos interessante Jesus usar a parábola da semente, porque quando a semente cai na terra e vai germinando, ela germina por si mesma, no seu tempo, né? Quando começa a sair a plantinha lá no chão, vai lá puxar ela para ela crescer logo, o que acontece? O que acontece? Arrebenta, né? Sai da terra, desliga, estraga, não dá jeito, né? Ninguém pode plantar, lá na Afonso Cláudio tem muito isso, né? Plantar pé de café. Ninguém pode plantar pé de café e puxar para crescer. Ninguém pode fazer isso. Senão o que acontece? Vai arrancar. Muitas vezes nós queremos fazer isso. Queremos plantar a palavra de Deus em nós, mas queremos puxar. E aí não dá resultado. A palavra de Deus é para ser vivida na paciência e com paciência. Na paciência e com paciência. Por que na paciência? Primeiro, compreender que tudo é no tempo de Deus. Eu não sou dono de Deus. Eu não sou dona de Deus. Mas eu sou servo desse Deus. Então eu preciso acreditar e confiar no tempo de Deus. Preciso confiar e acreditar no tempo de Deus. Saber que no tempo dele as coisas vão acontecendo, né? No tempo dele tudo vai acontecendo. Nós precisamos viver a palavra de Deus na paciência, mas também com paciência. Muitas vezes, se nós queremos muitas vezes exagerar na vivência da palavra de Deus, a gente vive muito num lugar e esquece de viver no outro. Muitas vezes nós nos esforçamos tanto que na igreja a gente parece santo, só parece. Quando chega em casa, no trabalho, na família, Deus o carregue, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta a pessoa, né? Quanta gente é assim. Nós muitas vezes caímos no erro de querer parecer santos, querer parecer perfeitos. E quando a gente quer muito parecer
aparecer, a gente esquece de ser santos, né? A gente acaba esquecendo de ser. Se preocupa em ter a aparência, mas não nos preocupamos em ter um coração que tenha essa relação de intimidade com Deus, essa experiência de intimidade com Deus. É preciso ter paciência comigo mesmo. A minha santidade, o meu testemunho só vai ser fruto daquilo que eu vivo com Deus, da abertura que eu dou para viver com Deus. Se eu quero viver com Deus na mesmice, no comodismo, de qualquer jeito, de forma desleixada, largada, nunca vou evoluir na minha fé. E aí está o exemplo da semente que cresce. Quem é cristão e não cresce na fé, não está vivendo a sua fé como deveria. Porque não se pode ficar sempre para baixo. Não se pode ficar sempre do mesmo jeito. É preciso crescer. Crescer no amor de Deus. Crescer no coração de Deus. Quando a gente joga a semente na terra e ela não cresce, o que quer dizer isso? Quer dizer que não deu certo. E se o cristão acha que aonde está bom, não precisa melhorar, não precisa se esforçar, não precisa buscar crescer na fé, ele também já não deu certo. Nunca se pode achar que está bom, mas sempre caminhar, sempre buscar, sempre se esforçar. Domingo passado eu dava o exemplo aqui da academia, né? Se a gente não se esforça, não dá efeito. Mas nós precisamos nos esforçar muito na nossa fé. Mas quando digo fé, muitas vezes a gente acha que fé é só saber que existe Deus. A fé não é só saber que existe Deus. Porque saber que existe Deus é fácil. Eu sei porque a minha catequista me falou, né? Cadê o da Cris? Levanta a mão. Eu sei porque o catequista falou, né? Então é porque tem um Deus. E nós, muitas vezes, confundimos fé com saber que existe Deus. E nós não lembramos que a verdadeira fé é uma experiência com Deus. É uma experiência com Deus. A verdade é uma relação de confiança, é uma relação de amor com Deus. Isso é fé. A fé não é saber que existe, a fé é saber que eu posso confiar em Deus. A fé é saber que esse Deus é o meu Senhor, o meu Salvador e principalmente é o Deus no qual eu posso colocar toda a minha esperança, toda a minha vida, toda a minha esperança. Isso é fé. Confiar. Muitas vezes é fácil perceber quando alguém acredita e quando alguém crê com fé. É fácil perceber quando acredita, porque sabe, porque conhece, alguém falou, e quando crê, porque experimentou, porque viveu o amor de Deus. Viveu o amor de Deus. Melhor, viveu não, vive o amor de Deus. Vive o amor de Deus, né? E principalmente saber ter paciência conosco, né? Ter paciência consigo mesmo. Porque se nós não confiamos em Deus, nós não deixamos Ele fazer em nós a sua obra. E se nós não deixamos Ele fazer em nós a sua obra, podemos dar testemunho de qualquer coisa, menos de Deus. Menos de Deus. É preciso que essa confiança me faça crescer, me faça ser diferente. Me desculpa, quem diz que encontrou Jesus, mas tem a coragem de viver a mesma vida, não encontrou. Não teve experiência de fé, não soube encontrar Jesus ainda. Fingiu que encontrou às vezes, né? Mas não soube viver a mudança de fé, a mudança de vida, a mudança de vida. Muitas vezes nós trabalhamos a teologia chamado metanoia, a volta, né? Nós muitas vezes estamos indo para um caminho e a metanoia é a volta, voltar. Voltar para quem? Voltar para Deus. Porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Deus não se afasta de nós. Mas se eu não quero enxergar a Deus na minha vida, eu estou me afastando dele, eu não terei essa experiência com Deus. Eu não sentirei mais a Deus na minha vida.
Se eu escolho, na minha liberdade, me afastar de Deus, então eu não vou sentir mais. E outra coisa, muitas vezes a gente fala de afastar de Deus e de estar perto de Deus. O que é estar perto de Deus? Estar perto de Deus é o que o apóstolo Paulo vai dizer hoje na segunda leitura. Estar perto de Deus não é estar exatamente em todos os lugares da igreja, né? Mas muito pelo contrário, é saber dar o testemunho. Eu sou cristão a partir do momento que eu consigo fazer com que os outros também tenham vida e vida em abundância, né? Ou seja, é ser também, além de semente, semeador. Ser semeador, ser missionário, ir ao encontro, fazer com que os outros cresçam, fazer com que os outros também tenham vida. Eu só sei se eu tenho fé, se eu verdadeiramente consigo deixar os sinais da minha fé na vida do outro, a partir do meu testemunho. Se a minha vida torna uma marca de que Deus está comigo. Lembrando sempre que Deus não é um amuleto. Muitas vezes a gente fala se afastar de Deus, e aí a gente pensa, afastar de Deus está tudo errado, volta para Deus está tudo certo, né? Não, Deus não é amuleto de ninguém. Muitas vezes criticam muito algumas coisas da nossa religiosidade, né? Criticam a água benta, criticam muitas coisas, medalhas, enfim, mas quantas e quantas vezes Deus acaba virando amuleto, né? Quantas vezes Deus acaba virando amuleto? Achamos que Deus é uma coisa que eu vou usar para me dar bem. Para me dar bem. Não. Deus não é objeto. Até porque, se nós objetivamos a Deus, se nós tornamos Deus em objeto, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus é eterno, é infinito, sem fim, não pode ser fechado num objeto. Se a nossa relação com Deus não é uma relação de amigo, de amigos, a nossa relação não é verdadeira com Deus. Nós não somos verdadeiros com Deus. É preciso confiar e principalmente saber viver uma relação de amizade com Deus, de amigos, né? De pai e filho, de pai e filho, mas também poderia mudar o termo de filho e mãe também, né? Essa experiência com aquela pessoa que nós podemos contar sempre. Como hoje eu sei que tem gente de missão jovem também, tem jovens na crise, vou usar uma linguagem mais jovem. É aquela pessoa que sabe que a gente pode contar sempre, chegar junto, que o fechamento é certo, né? É essa pessoa, é essa pessoa. Deus é uma pessoa, não um objeto. E é essa pessoa que nós podemos estar sempre confiantes. A nossa fé se mede na nossa confiança em Deus, a partir do momento que nós crescemos, porque sabemos muito bem em quem colocamos a nossa fé, a nossa esperança. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.